todo mundo vivendo agora, fode. Todo mundo vivendo agora, chupa. Todo mundo vivendo agora, chora. Todo mundo vivendo agora, morre. Esse verso vem da música Violent Pornography, lançada pela banda de rock System of a Down lá em 2005. 20 anos depois, olhamos para o cinema e a TV e a música ganha ares de profecia. Será que estamos na época onde sexo, pornografia, coisificação do ser humano nunca estiveram piores? Hollywood, seus muitos filmes e séries, talvez tenha algo a dizer sobre isso. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E talvez você esteja com a impressão de que o sexo, como cena explícita ou um mero tema em si, está cada vez mais em voga na cultura atual do entretenimento. Horas, talvez dê para dizer até que o sexo se tornou uma espécie de entretenimento. E muita atenção quando eu uso essa palavra aqui. Parece. Porque a intenção desse vídeo é descobrir se há mesmo tanta sexualidade e promiscuidade, tanto no cinema, quanto na TV, quanto parece. Como Hollywood lida com isso e se essa tendência deveria continuar, ou, do contrário, ser menos incentivada, pelo bem das nossas mentes. Porque talvez, sei lá, tanto sexo assim nos filmes não representa essa liberdade toda que supostamente nos vendem. Presta atenção, porque essa música do System of a Down realmente tem algo a dizer. E a conclusão pode ser bem triste. Mas com muita alegria, eu peço que você dê o seu like e o seu hype, que compartilhe esse vídeo. Olha, hoje eu peço a compartilhada especialmente. É um assunto importante, dê um trabalhão para fazer esse negócio aqui, seja para pesquisar, roteirizar, gravar e etc. E também ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Se inscreve no canal se ainda não fez isso, ou se o YouTube derrubou a sua inscrição. E vamos que vamos. Primeiro quero trazer a pergunta. Via de regra, os filmes e séries contêm mais cenas eróticas ou de natureza sexual de 20 anos pra cá? Começo dos filmes. E de acordo com uma pesquisa mostrada na revista The Economist em 2024, não! É uma surpresa? Olha só para isso. Dos anos 2000 até 2024, houve uma redução de 40% em cenas de natureza erótica nos filmes de maior bilheteria. Esse estudo analisou 250 filmes. E aí eles compararam com o que rolava no cinema até o ano 2000, onde menos de 20% dos filmes não tinha conteúdo sexual, de qualquer espécie, explícito ou não. Ou seja, mais de 80% das produções tinha. E no ano de 2024, cerca de metade já não apresentava esse tipo de cena. Mas vale dizer que a queda da quantidade de cenas de sexo aconteceu mais nos gêneros de thriller e ação. Pensa bem, há filmes de ação onde não há um exagero de violência, onde uma família pode ver o filme junto. Não ter uma cena muito explícita ou sugestiva ali é uma boa coisa. Dar aquela boa e velha separada, né? Isso aqui é um conteúdo mais adulto, mais maduro. Isso aqui não. E existe outro motivo para isso. E esse em especial para quem acompanha a cultura pop. A gente chama de marvelização do cinema. Amo muito os filmes da Marvel, embora não os de ultimamente, mas é fato que essa franquia trouxe uma tendência, uma fórmula, um jeito de fazer filme para os blockbusters e os filmes de alto orçamento. Inclusive fiz uma análise detalhada sobre o ponto de vista financeiro desse fenômeno, bem nesse vídeo aqui, que tá no card para algum dos lados do vídeo. A consequência disso é que a maioria dos filmes do mainstream estão tanto caríssimos quanto globalizados, uniformizados. E o esquema de censura em relação a cenas de natureza sexual recebem censuras diferentes de um país para o outro. Com isso, os filmes estão cada vez menos sensualizados e às vezes até totalmente desprovidos de qualquer cena que remeta a sexo, como é o caso da maioria dos filmes da Marvel e como aponta a pesquisa do The Economist. Quer mais outra causa para a redução?
é a própria morte do romance em filmes que não são estritamente desse gênero. Costumávamos ter o romance como um colateral da história. Às vezes bem feito, às vezes mal feito, em filmes de ação, ficção científica, fantasia, afins. Hoje em dia, não mais. Também falei tudo sobre esse assunto em outro vídeo que eu vou colocar em outro card por aqui. Sempre que analisamos tendências em Hollywood, seja no TV ou no cinema, estamos falando muito de relação de consumo. Essa hipótese da marvelização e da morte do romance me fascina porque a gente sempre vê que Hollywood não cansa de uma boa e velha fórmula. Eles querem agradar ao maior número de consumidores possível. Inclusive, estamos no mês do consumidor. Então esse é o momento de fazer escolhas inteligentes. E com a Insider não tem erro. Peças feitas com tecido tecnológico. E aí você vai perguntar, mas o que isso quer dizer, Débora? Simples! Tô falando daquela camisa confortável que você pode usar o dia inteiro, que não passa cheiro e que ainda por cima não ficará amarrotada no fim do dia. Não tem mais roupa assim? Colocou, amassou? Então, com as roupas da Insider você nunca terá esse problema. É conforto, versatilidade e praticidade numa peça só. Se bem que esse mês levar uma só vai ser difícil, porque você pode usar o meu link especial para ter desconto já no carrinho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também o meu cupom DEBESCREVE para 15% de desconto. Lembrando que de maneira cumulativa, você pode conseguir até 35% de desconto na sua compra esse mês. Então partiu consumo inteligente com a Insider. Agora você pode olhar para a thumb do vídeo, o título e pensar, putz, deve estar se contradizendo. Então quer dizer que hoje em dia tem menos sexo no entretenimento do que eu pensava? A resposta não é tão simples quanto esses números iniciais sugerem. Porque a pesquisa do The Economist mostra que, de fato, a quantidade de cenas de sexo diminuiu. Mas quando falamos de qualidade, meu amigo, putaria infinita. Não se deixe enganar. Às vezes um filme simples pode ter romance e logo uma sugestão de sexo. Mas não é esse o vértice do argumento. Agora eu falo de filmes que são tidos como cults, ou seja, em teoria, menos acessíveis ao público médio. E tenha em mente que é em teoria porque a internet, rede social, criação de conteúdo trouxe a existência desse tipo de filme ao nosso conhecimento, do público geral. Nos últimos anos, presenciamos a celebração de filmes como Saltburn, Pobres Criaturas e agora Anora. São filmes, inclusive, premiados. Então vamos ver brevemente do que cada história trata. Saltburn é uma história majoritariamente sobre obsessão, embora tenha outros elementos. E essa obsessão é retratada através de cenas explícitas e que chocam. O filme tem coisa para se gostar, mas depois que eu assisti a primeira vez, eu fiquei pensando, é uma versão contemporânea da história contada no Talentoso Senhor Ripley. Um filme que também fala de obsessão de uma maneira que eu considero mais complexa e competente. E adivinha só, sem qualquer cena explícita. Pobres Criaturas é uma história inspirada em Frankenstein. Mas o meu grande problema com esse filme é que a sua narrativa reduziu a experiência humana à sexualidade, através, novamente, de muitas e muitas cenas de pura plutaria. Tem um pluteiro e tudo mais por lá. Então aqui o filme peca de duas formas. No tema que defende, que é terrível, e poderia ser incrível, viu? Nas mãos de outro roteirista ou diretor. E no fato de usar muito sexo a fim de defender sua tese. E agora temos a Nora, que é basicamente uma linda mulher às avessas, e que optou por um final mais realista, curiosamente parecido com o final intencionado para o filme original. De fato, a personagem principal, a Nora, trabalha na indústria do sexo como dançarina erótica. E o filme, apesar de suas longas, explícitas cenas sexuais, não defende em si a prostituição, não de forma tão na cara. Mas eu não consigo parar de pensar que eles estão tentando normalizar essa profissão, não porque estão dizendo que é normal, sabe? Mas porque é tanta cena explícita que isso se torna normalizado.
É aquela história de vamos repetir uma mentira até que se torne uma verdade. Ou vamos enfiar essa ideia na cabeça de quem tá assistindo, nem que seja por osmose. Já me aprofundo nessa ideia. Por enquanto, digo que elenquei esses filmes justamente para mostrar como o cinema recente anda prestigiando esse tipo de narrativa lotada de sexo. E parece que quanto mais explícito, melhor. Ora, um filme como Pobres Criaturas ganhar um festival de Veneza, de Cannes, de Sundance, sabe? Esses festivais de filme mais cult e pretensiosos, não é novidade, é até esperado. Ganhar prêmios de Oscar já é estranho, porque essa premiação é tipo uma Copa do Mundo do cinema. É o prêmio mais importante, aclamado e popular. De fato, o Oscar se distancia há mais de 10 anos do gosto popular. Mas ainda é uma premiação diferenciada desses festivais de cinema cult todos. Ainda é aquele que, de alguma forma, permanece marcado na memória coletiva do público geral. E quando essa instituição começa a colocar em evidência filmes que exaltam muito a exploração do corpo, na maioria das vezes feminino, isso sinaliza para a tendência da indústria e da cultura. É como se essas autoridades de cinema e da mídia dissessem assim: olha só, humanidade, sexo é o que nós sabemos fazer de melhor. É a maior expressão da nossa arte. Prostituição? Tão normal quanto o trabalho de uma professora de matemática. Nunca vamos admitir isso em voz alta, mas vamos sinalizar como pudermos. Sabe? É como se eles estivessem fazendo pra nós. Isso no cinema. Na televisão, a realidade é bem pior. Antigamente, quando falávamos HBO, isso era sinônimo de TV de qualidade. Hoje em dia, quando falamos HBO, isso é sinônimo de plutaria na TV. Séries direcionadas ao público mais jovem, tipo Euforia e The Idol, não passam de pornografia na TV. Naquela modalidade softcore porn, com alguma história ali no meio e um caminhão de pretensão jogado em cima. Game of Thrones, um dos maiores sucessos comerciais da TV, que não me deixa mentir. Você já reparou que hoje em dia o público precisa ser avisado, seja pela classificação indicativa ou criador de conteúdo, que essa ou aquela série do streaming contém conteúdo bem explícito? Parece que Hollywood esqueceu de que existe ainda um público que gosta de assistir TV, mas que não quer ficar vendo nudez e cenas avulsas de sexo à torta e à direito. Ou nenhuma. Isso vai da escolha de cada um. E eu faço a ressalva de que há histórias onde o sexo cabe. Não nego isso. Mas em praticamente todas isso é necessário agora? E se você acha que esse questionamento é só meu e talvez seu, se liga só nas palavras do fundador e diretor da Sociedade de Acadêmicos e Storytellers da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Coincidentemente, a terrinha onde toda essa coisa acontece. Abre aspas para ele. Sabemos que os jovens sofrem de uma epidemia de solidão e que eles procuram um modelo na arte que consomem. Enquanto alguns storytellers usam sexo e romance como um atalho para a conexão entre personagens, é importante que Hollywood reconheça que os adolescentes querem histórias que reflitam o espectro das relações como um todo. Não é adulto reclamando, não. É adolescente que passa muito tempo vendo TV, se entretendo, consumindo o que lhe é oferecido. Ou seja, sexo. Até o adolescente tá cansado de tanta sacanagem. Quem diria? Ele só quer ter acesso a uma boa história sem precisar nadar num mar de plutaria para chegar até ela. A verdade é que o sexo tá por toda parte. Nós estamos na era em que existe aquilo que eu chamo de prostituição terceirizada corporativa. OnlyFans. É a era das dancinhas sensuais no TikTok, da pornografia a um clique de distância, do tipo que pode ser dado em pleno Congresso Nacional. Lembra dessa? E aqui não tô nem falando do mérito do caso, mas da facilidade e acessibilidade que a internet e o smartphone trouxeram. É muito conteúdo pornográfico por aí. E eu já vi muito esse argumento dizendo que, nos anos 90 o negócio também era sinistro. Eu concordo. Os anos 90 praticamente fizeram a cama para toda essa sacanagem rolar agora nos anos de 2020. São muitos que vivem de amor líquido, com pouca ou nenhuma intimidade real. E você acha coincidência que essa indústria de Hollywood, que atua contando histórias, tá tão empenhada em empurrar essa narrativa para cima da gente?
Eu acho ingenuidade pensar que algo tão consumível ao longo de décadas, que é o caso dos filmes e das séries, não exercem qualquer influência nas pessoas, tanto de forma individual quanto coletiva. Eu acho, na verdade, que a indústria se alimenta do que a sociedade faz e oferece o mesmo alimento de volta. E no caso, o alimento é promiscuidade, perda de valores e, em última análise, da dignidade humana. Coisificação do ser humano, como eu bem disse no início do vídeo. E é claro que terão aqueles que olharão para esse vídeo aqui e apontarão, porque sempre apontam, e dirão o seguinte: puritana, radical, extremista. Já digo, não sou, mas também tenho o meu posicionamento. Esse vídeo aqui não foi para atacar histórias que possuem conteúdo sexual, ou defender que elas sejam extirpadas do cinema. Isso seria censura, e eu não gosto de censura. Aliás, há filmes que tratam do assunto sexo com cenas cujo caráter é explícito, sim, mas a narrativa é minimamente responsável e não vende o erotismo nem a alma humana de maneira tão barata. Por exemplo, os filmes Ninfomaníaca 1 e 2, sim, esses mesmo, do Lars von Trier, são cheios de cena explícita. Mas isso é válido porque um dos principais temas dessa narrativa não é a glorificação da promiscuidade, mas o problema que é o vício. Já aviso que são filmes difíceis de assistir, mas pelo menos são honestos, na minha humilde opinião. Não há qualquer senso de glamour ali. Pelo contrário, há melancolia, crise existencial, desespero às vezes. A personagem Joe, a ninfomaníaca da história, sofre. Há uma cena onde ela literalmente abandona a filha para se aventurar por aí. E há outras onde ela se machuca. Feio. Isso, desse jeito que você está imaginando. O filme é um verdadeiro estudo da alma humana e não bota glamour e nem mentira num assunto tão sério quanto o vício em sexo. A personagem nem se considera viciada, mas ninfomaníaca. Só que conforme você assiste a história dela se desenrolando, é muita dor. O filme Shame, com o Michael Fassbender e do Steve McQueen, também segue essa mesma linha. Mostra o quanto essa obsessão com sexo, essa que, aliás, a indústria parece ter, pode ter a ver com dores emocionais profundas. É terrível e pode até destruir a vida de uma pessoa. Mas nem tudo precisa ser crise existencial e dor profunda. Se você quer assistir um filme que tem um comentário sobre vício em pornografia, mais light, bem esperto e até com humor e romance, eu recomendo o filme Don John, que quem assiste brinca que foi o jeito do Joseph Gordon-Levitt contracenar com a Scarlett Johansson e a Julianne Moore no mesmo filme. Após ver as estatísticas, tendências e detectar que Hollywood, sim, incentiva a narrativa da promiscuidade como algo normal, resta a pergunta: por quê? Eu não sou filósofa. Deus me livre, mas quem me dera. Mas eu não consigo parar de pensar nisso. A partir de agora, tomo a liberdade para falar um pouco mais da minha reflexão e menos acerca de dados e teorias. Então te convido a pensar comigo. Sexo é ótimo, é bom, saudável, é top. Porém, sexo constitui a maior parte da vida de qualquer ser humano? Será que é normal o ser humano passar tanto tempo de vida pensando, praticando ou estando envolvido em qualquer atividade relacionada a isso? Será que o problema não mora em dar importância e prêmios demais para coisa? O tempo de tela do sexo revela o valor que a sociedade o confere. E por quê? É como se o ser humano não fosse a máquina orgânica complexa e ao invés disso fosse apenas um pedaço de carne ambulante destinado a um eterno entra e sai. Por acaso tem alguém querendo nos distrair com sexo? Devo dizer que está fazendo um trabalho excelente, mas a pergunta permanece. Tem alguém aí querendo explorar as nossas dores existenciais através do mais simplório instinto? Por acaso a intenção é nos emburrecer? Nos desumanizar? Vale o pensamento. E nessas horas eu volto pro fim da música Violent Pornography, porque cabe como luva. Você consegue dizer lavagem cerebral? Lavagem cerebral é um disco sem fim.
E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Daqueles com temor e tremor, porque o assunto é sério, pelo menos na minha opinião, e eu tentei trazer o máximo de seriedade e informação possível aqui. Mas como eu disse, eu não vou deixar de dar o meu posicionamento. Independente da sua crença religiosa ou régua moral, acredito que alguma coisa nesse vídeo vai reverberar com você. Pessoas no mundo inteiro devem estar pensando coletivamente, mas não necessariamente falando tanto abertamente sobre esse excesso de sexualidade em todos os ramos da vida, mas especialmente concentrado na indústria do entretenimento. Então é isso, eu tô doidinha para saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários e reforça o recado. Compartilha esse vídeo, coloca ele lá em cima. Eu fiz com muito carinho mesmo, cada detalhe, gravação, thumb, para ele subir mesmo, porque eu quero esse vídeo sendo comentado, eu quero esse vídeo sendo compartilhado. Primeiro para o canal crescer, não nego, mas segundo para poder manter essa discussão rolando. Principalmente porque o Oscar acabou de premiar a Nora. E eu acredito que esse tipo de glorificação à sexualidade excessiva, banalizada e por vezes vazia pode virar padrão. E isso não faz bem. Antes de ir, tenho que agradecer, é claro, aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. E reforçando o link para Insider aqui na descrição do vídeo e o meu cupom DEBESCREVE. Facílimo de lembrar. E bom, recados dados. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e... Bye bye.